Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos os números irracionais. Dá uma olhadinha no tema. O que os números irracionais representam? Esses números têm algumas particularidades e diria que alguns são muito intrigantes. Para entendê-los melhor, vamos ao significado da palavra números irracionais. Dá uma olhada no slide. Números irracionais. Observem, se nós separarmos a palavra irracionais, tirando um dos R's, o I significa, do latim, in, é um prefixo. Irracionais, também do latim, rationalis. In significa não. Irrationalis significa razão. Olhem só, os números irracionais são aqueles que não podem ser representados por uma razão de números inteiros. E vocês lembram? Razão é fração, que é a mesma coisa que divisão. São aqueles que não podem ser expressos por uma fração de números inteiros. Vamos ver um exemplo. Raiz quadrada de 2. Bom, a raiz quadrada de um número é um número que elevado ao quadrado resulta no radicando, que nesse caso é 2. Bom, pense aí, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 já pula, vai para 4. A raiz quadrada de 2 dá esse número, 1,414213 e assim infinitamente. Se vocês observarem, olha só a parte, somente a parte decimal. Não segue um padrão de repetição dos números da parte decimal. Isso significa que é um número irracional. Não dá para prever o próximo número dessa sequência infinita. Agora vamos a outro exemplo, raiz quadrada de 5. Reparem que o resultado, se vocês fizerem na calculadora, vocês vão encontrar isso. Claro que vai ter um limite por conta do visor. Mas é 2,23, 60, 67, 97 e assim vai. Isso infinitamente. E se vocês observarem, nas casas decimais também não segue um padrão de repetição. Nós não temos como prever o próximo número dessa sequência. E nós falamos que esses números, então, são dízimas não periódicas. Na verdade, a raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos são números irracionais. Podem testar aí depois com raiz quadrada de 3. Isso fica como tarefa de vocês. Galera, agora eu quero falar sobre um número irracional que é muito interessante. Provavelmente você já estudou ou pelo menos já ouviu falar desse número, que é o número π. Dá uma olhada no slide. O número π, ele tem uma particularidade. Vamos mostrar alguns objetos no slide. Temos uma moeda de 10 centavos, temos uma roda de bicicleta e temos um anel de aliança. O que esses objetos têm em comum? Todos têm o formato circular, ou seja, o contorno é uma circunferência. Bom, onde eu quero chegar? Vamos escrever apenas uma circunferência. Se a gente colocar o centro dessa circunferência e traçar um segmento de uma ponta a outra, passando pelo centro, nós temos o diâmetro. Vamos chamar de D minúsculo, ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Reparem que nós podemos esticar essa circunferência. Vamos supor que nós estivéssemos cortando essa circunferência. Assim, a gente consegue calcular o comprimento da circunferência, que é uma medida da ponta à outra. Vamos chamar esse comprimento de C maiúsculo. Vamos voltar ao diâmetro. Nós temos o diâmetro passando pelo centro, unindo uma ponta a outra da circunferência. Agora vamos comparar quantas vezes o diâmetro cabe dentro do comprimento da circunferência. Reparem. A gente consegue encaixar 3 diâmetros. Mas reparem que fica faltando um pouquinho, que na animação está de verde. Mas vamos entender melhor. Se a gente dividir
o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, isso vai ser igual ao número π. E o π é 3,14159,2 infinitamente. E se vocês repararem, essas casas decimais, elas determinam um número irracional, porque é uma dízima não periódica. E ela corresponde justamente a esse pedacinho que falta aí para completar o comprimento da circunferência. Então, o comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao π, que a gente fala que é aproximadamente 3,14. Ou seja, é mais um número irracional onde nós damos uma aproximação. É daí que surge o π. Percebam aí que nós utilizamos um símbolo de aproximação, que é muito parecido com o igual, mas tem um tio em cima. Bom, galera, vimos que o π é obtido dividindo o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Que tal fazermos uma experiência onde nós chegaremos a um valor aproximado do π? Vou pegar um objeto com a forma arredondada. Tem um relógio aqui. Essa experiência vocês podem tentar em casa. Com barbante, eu vou medir o comprimento dessa circunferência. Vou pegar a base aqui da forma que está apoiada. Está apoiado o relógio. Bom, vou medir aqui certinho e vou cortar na medida da circunferência. Então, isso aqui é o comprimento da circunferência do relógio na base. E o diâmetro a gente vai medir, lembrando, utilizando aqui a fita métrica, que é um segmento que vai unir uma ponta a outra circunferência passando pelo centro. Aqui eu medi 19,5. Bom, mas ainda não medi o comprimento da circunferência. Vamos medir aqui através do barbante, 61,5. Então, com a fita métrica, nós conseguimos calcular o comprimento da circunferência. Vamos no quadro registrar esses valores e ver se vai se aproximar do π. Bom, encontramos 61,5 para o comprimento da circunferência e 19,5 para o diâmetro. Vou pegar minha calculadora para fazer essas contas. Bom, achei 3,15 aproximadamente. Vou colocar o número que eu achei. Isso aqui é aproximadamente 3,15, 38, 46. Vou deixar essas casas decimais. Reparem que esse valor se aproxima muito de 3,14, que é o valor da medida aproximada do π. Por que eu não achei 3,14? Porque eu fiz uma medição aproximada, eu não tive tanta precisão, porque eu fiz com um barbante, não sei se eu passei pelo diâmetro certinho, então esses erros acontecem, mas esse valor é muito parecido com o π. E se você fizer essa experiência e fizer bem aproximado, com certeza vai chegar bem próximo de 3,14, que é uma aproximação do valor de π. Bacana? Então agora é com vocês. Tentem fazer em casa com objeto circular. Galera, vamos a outro número irracional que com certeza vocês vão ver que é muito interessante. O número de ouro. Olha o nome, número de ouro. Isso significa que ele tem sua importância. Ele também é representado por uma letra grega chamada φ. Ele surge a partir de uma sequência chamada sequência de Fibonacci. Vamos dar uma olhada como é feita essa sequência. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 e assim infinitamente. Vamos perceber qual é a regularidade dessa sequência, ou seja, como é que ela é formada. Se a gente somar 1 mais 1, a gente encontra 2. Se somarmos 1 mais 2, encontramos 3. Se somarmos 2 mais 3, encontramos 5. 3 mais 5 é igual a 8. 5 mais 8 é igual a 13. 8 mais 13, 21.
13 mais 21, 34. 21 mais 34, 55. 34 mais 55 dá 89. 55 mais 89 é 144. E 89 mais 144 dá 233. Assim, vocês conseguem achar todos os outros termos dessa sequência, somando os dois termos anteriores. Bom, fica para vocês. Qual o próximo termo dessa sequência? É só somar 144 mais 233, mas aí vocês vão responder, tudo bem? Vamos lá, outra curiosidade. Vamos dividir o termo dessa sequência pelo seu antecessor. 1 sobre 1 é igual a 1. Vamos anotar esse número. Agora, 2 divididos por 1 é igual a 2. Vamos registrar também. 3 divididos por 2 dá 1,5. 5 divididos por 3 dá aproximadamente, olha o símbolo de aproximado aí que eu tinha falado, 1,666. Dividindo 8 por 5 dá 1,6. Vamos tentar ver o que está acontecendo. Dividindo 13 por 8 é igual a 1,625. Agora vamos dividir 21 por 13 e ver quanto vai dar. Isso vai dar aproximadamente 1,615. 34 por 21 dá aproximadamente 1,619. Agora eu estou chegando perto de onde eu quero chegar. Agora vamos dar um salto. Vamos para os dois últimos números registrados nessa sequência aqui que nós colocamos. Claro que essa sequência é infinita. Fazendo 233 dividido por 144, nós encontramos aproximadamente 1,618. E esse número é uma aproximação do número de ouro, o número φ, que é um número irracional. É 1,618, só que tem outros números depois, 0, 33, 98, 87, 49. E se vocês repararem, como outros números irracionais apresentados nessa aula, olhem a parte decimal do φ. Não segue um padrão de irregularidade, ou seja, a gente não consegue prever os próximos números. Ou seja, é um número irracional, não pode ser expresso na forma de fração de dois números inteiros. Bom, então utilizamos a aproximação de 1,618 para esse número tão interessante. Reparem que nós podemos formar quadrados com os números da sequência de Fibonacci. Esses quadrados vão dar forma a um retângulo. E nesse retângulo nós temos uma espiral. E essa espiral, ela tem algumas observações na natureza. Olhem só. Reparem o movimento da onda. Ele tem essa espiral que apareceu nesse retângulo formado a partir da sequência de Fibonacci. Temos também o formato da concha. Olhem agora a nossa galáxia. Ela tem também esse formato espiral. Muito bacana. Por isso que dizem que o número de ouro é um número que representa a perfeição, pois ele está presente em diversas situações da natureza. Então, galera, vamos chegando ao fim dessa aula, onde nós vimos diversas aplicações dos números irracionais no dia a dia. Inclusive, conhecemos um pouquinho mais sobre o π e o φ. Espero que tenham gostado. Façam os exercícios do seu material, que é uma forma de praticar e assimilar melhor os conteúdos. Um abraço, até mais!